Abrir. Abrir um livro, abrir os olhos, abrir um envelope, abrir as mãos, abrir um presente, abrir um guarda-chuva, abrir a porta para ir brincar. Abracadabra. Meu nome é Bruna, eu sou mãe da Helena, de 8 anos, do Mateus e da Cecília, que são gêmeos de 5 anos, e sou também educadora. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalhei durante mais de 10 anos em escola com crianças em fase de alfabetização. Desses anos, grande parte foi diretamente com crianças em fase de alfabetização. Eu fui professora, eu fui coordenadora também. E no meu trabalho eu percebia muito a importância das famílias na formação das crianças nessa fase de alfabetização. A importância das famílias na formação deles como leitores mesmo. E aí, quando eu virei mãe, eu fui para o outro lado. E aí eu comecei a querer fazer em casa o que eu esperava que os pais fizessem quando eu trabalhava como professora, enfim, como educadora. O que eu via que era bacana que os pais faziam, que eu conversava com eles, enfim. E aí eu comecei a fazer um monte de coisas, primeiro com a Helene, agora também com o Mateus e com a Cecília, e me encantei com esse outro lado, né? O que uma mãe e um pai podem fazer para os filhos também nesse processo. E aí eu pensei, por que não fazer orientações para os pais sobre isso, já que é algo tão bacana e tão importante? Por isso eu resolvi criar o projeto Ler o Mundo, que tem uma plataforma de cursos, uma plataforma com um curso para pais e mães sobre alfabetização, e nas redes sociais também eu mostro um pouquinho do que eu faço na formação dos meus filhos, na formação leitora dos meus filhos. Então sejam bem-vindos ao Ler o Mundo, e nessa aula aqui eu vou fazer uma divisão em 4 temas diferentes que são importantes para a gente começar a pensar sobre o que é ler o mundo. O primeiro item dessa aula vai ser a concepção ampla de alfabetização que a gente tem, porque para a gente alfabetizar é muito mais do que decifrar, ler é muito mais do que decifrar. Eu vou explicar um pouquinho disso aqui. O segundo item é sobre, deixa eu ver minha cola, por que a gente resolveu fazer um curso para pais e mães sobre esse assunto. Eu já disse um pouquinho isso anteriormente agora, mas eu vou aprofundar mais por quê e mostrar assim a importância dos pais e das mães nesse processo. No terceiro momento, o que eu vou fazer é falar um pouco sobre a idade das crianças, a idade que começar, muita gente tem dúvida, falar um pouco sobre isso e sobre o processo de aquisição do sistema de escrita em si, que é o que as pessoas chamam de alfabetização, mas como a gente amplia muito, nesse momento eu vou falar um pouco mais sobre a aquisição do sistema de escrita. E num quarto momento, vou mostrar a parte prática, eu vou mostrar com alguns exemplos o que eu faço com os meus filhos e o que a gente tem na plataforma, que é muita coisa. Eu vou trazer um pouquinho aqui nessa aula aqui também. A gente vai começar agora com a primeira parte. Eu vou falar um pouquinho o que é esse conceito amplo de alfabetização que a gente traz. Pra gente, ler é muito mais do que decifrar um código. Então, consequentemente, na hora da gente pensar em alfabetização, a gente pensa nela de uma maneira maior. A gente pensa que é importante as crianças entenderem para que a leitura e a escrita servem na nossa sociedade. Qual é a função da leitura e da escrita no mundo? As crianças aprendem quando elas percebem o significado das coisas. Então, não adianta a gente trazer situações descontextualizadas para as crianças e querer que elas aprendam isso de um jeito tranquilo, de um jeito feliz, de um jeito com significado. Para a criança perceber que aquilo faz sentido para ela e se motivar a aprender, ela precisa entender de onde vem aquilo, para que serve aquilo. Então, por isso que é importante trazer a leitura e a escrita dentro de contextos. E a gente vai falar muito sobre contexto aqui. E esse trecho aqui desse livro com todas as letras da Emília Ferreira ajuda a gente a pensar sobre isso. Um dos objetivos sintomaticamente ausente nos programas de alfabetização de crianças é o de compreender as funções da língua escrita na sociedade. Como as crianças chegam a compreender essas funções? A Emília Ferreira está querendo dizer com isso que a escola muitas vezes desconsidera o que é mais importante de tudo, que é trazer a leitura e a escrita dentro de uma função.
Na verdade, na escola tradicional, não dá para dizer hoje em dia que todas as escolas são assim, a gente vê um esforço das escolas em trazerem contexto e significado para a leitura e para a escrita, é claro, mas onde é o melhor lugar para a criança fazer isso de verdade? Não é em casa? Porque se você for fazer, por exemplo, uma lista de mercado com as crianças, de brincadeira na escola, tudo bem. Mas se você, na vida real, usa uma lista de mercado ou você dá para a criança uma lista para ela te ajudar, isso vai fazer muito mais sentido para ela. Então a ideia é essa, é pegar situações reais que as crianças vivem junto com os adultos, que elas veem os adultos fazendo e trazer a participação delas para essas situações de comunicação real e que situações de contexto. Fora essa parte da alfabetização com contexto, dessa alfabetização com função, né, que Emília Ferreiro traz, a gente tem uma outra teoria que a gente acha importante de trazer, que é uma teoria sobre leitura, que amplia também o significado da leitura, que traz a leitura também como algo multissensorial, como algo que você pode fazer além do texto escrito. É lógico que a gente dá muita importância para o texto escrito, né? Esse é o nosso foco, a gente não vai deixar de trazer isso, mas a gente não vai deixar de esquecer também as outras leituras de mundo que as pessoas fazem. Então, por exemplo, a gente lê a temperatura do ambiente, a gente lê uma imagem, a gente lê as expressões de outra pessoa, das pessoas nos atos de comunicação. Então, todas as situações de comunicação que a gente vive, que a gente sente, que a gente percebe, a gente faz uma leitura. Aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios, o que mal ou bem fazemos mesmo sem ser ensinados. A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. Assim, criar condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-se antes de dialogar com o leitor sobre sua leitura, isso é, sobre o sentido que ele dá, repito, a algo escrito, um quadro, uma paisagem, a sons, imagens, coisas, ideias, situações reais ou imaginárias. Porque ler é atribuir significado. A gente pode ler de diversas maneiras e quando a gente for ler o texto escrito também, a gente precisa atribuir significado a ele. Então, a criança que só decodifica, a pessoa que só decodifica, a gente tem essa questão aqui no Brasil, muita gente que só decodifica os textos e não consegue entender o que está escrito. O que é mais importante de tudo é a gente atribuir significado à leitura, como eu já disse. E nesse livro aqui, nesse aqui, ó, Paulo Freire fala sobre isso. Na verdade, o livro da Maria Helena, ele é embasado na teoria do Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura dessa não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Contexto mais uma vez aqui. A gente tem que trazer para as crianças sempre as situações contextualizadas para elas conseguirem entender para que serve aquilo e para elas se sentirem motivadas a aprender de verdade. E a gente vai terminar aqui essa fala dessa primeira parte com um trecho também da Emília Ferreiro sobre isso, sobre a alfabetização. Olha o que ela diz. As crianças são facilmente alfabetizáveis desde que descubram, através de contextos sociais funcionais, que a escrita é um objeto interessante que merece ser conhecido como tantos outros da realidade aos quais dedicam seus melhores esforços intelectuais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê de um curso para pais e para mães. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, acho que vocês já ouviram bastante, mas eu acho que não tem jeito de fugir disso, né, gente? É a questão do exemplo. A criança que vê adultos lendo em volta dela, principalmente o pai, a mãe vai ter mais vontade de ler, porque as crianças aprendem com um modelo. Não adianta você querer que seu filho seja um super leitor se você não lê dentro de casa. Mas a questão do exemplo é mais que isso. A gente aqui vai ter como mostrar o que está
por trás dessa questão do exemplo. Por que a criança, quando vê um adulto lendo, ela se interessa? Lógico que tem a parte emocional, afetiva, que é muito importante, mas existe uma série de coisas também por trás disso que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Sobre essa questão do exemplo, aqui a gente tem uma outra frase da Emília que tem muito a dizer. Ó. Todas as pesquisas coincidem num fato muito simples. A criança que esteve em contato com leitores antes de entrar na escola aprenderá mais facilmente a escrever e ler do que aquelas crianças que não tiveram contato com leitores. E antes de entrar na escola, ela diz aqui, né, ao pré-escolar, que hoje em dia é educação infantil, que a gente já considera escola também, mas é que esse livro é de 2000. Em que consiste esse saber pré-escolar? Basicamente, numa primeira imersão na cultura letrada. Ter escutado alguém ler em voz alta, ter visto alguém escrever, ter tido a oportunidade de produzir marcas intencionais, ter participado de atos sociais onde ler e escrever tem sentido, ter podido formular perguntas e obtido algum tipo de resposta. Sobre essa questão a gente vai falar um pouquinho mais no item 3. Então é isso, né, gente? A gente sabe que as crianças aprendem vendo o que a gente faz e mais do que vendo, participando também. Então a nossa ideia com o curso é trazer as crianças para participarem dessas situações o máximo possível, com ideias bacanas, enfim. No item 4 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E agora voltando a pensar um pouco no papel da escola e da família nesse contexto. A gente não acha que o papel da família seja o de substituir o da escola, ou de ficar lidando com a aquisição do sistema de escrita em si, com exercícios e atividades, nada disso. Na verdade, a nossa ideia é que as famílias participem da alfabetização, trazendo as situações reais e contextualizadas de leitura e de escrita para a vida das crianças também, fazendo as crianças participarem disso. Na verdade, isso parece óbvio, mas não é. Tanto que a escola começou a ter que fazer o contrário, a ter que trazer essas situações para a escola porque as famílias pararam de fazer isso com as crianças. A gente tem um problema aqui no Brasil com isso, porque assim, se as crianças têm essa aprendizagem forte pelo modelo e elas são filhas de pais analfabetos, como fazer, né? Elas não têm um modelo que mostre isso para elas. Então, nesse ciclo de aprendizagem, elas ficam muito para trás. Isso é um problema que a gente tem aqui no Brasil. Acho que não é o único problema da alfabetização, é claro, mas é um problema sim, esse, porque a participação dos pais como modelo é muito importante. E a questão que acontece na escola acaba sendo uma coisa mecânica, ou quando a escola não é tradicional, ela acaba tendo que fazer o que muitas vezes seria papel da família. E a Emília Ferreira também fala um pouquinho disso nesse trecho aqui, ó. No decorrer dos séculos, a escola como instituição operou uma transmutação da escrita. Transformou-a de objeto social em objeto exclusivamente escolar, ocultando ao mesmo tempo suas funções extraescolares, precisamente aquelas que historicamente deram origem à criação das representações escritas da linguagem. É imperioso, porém nada fácil conseguir reestabelecer no nível das práticas escolares uma verdade elementar. A escrita é importante na escola porque é importante fora da escola e não o inverso. Olha que forte isso, né? A gente tem que mostrar para as crianças têm que aprender na escola coisas mais aprofundadas, sim, mas porque elas fora da escola percebem que isso tem um sentido, que isso tem um sentido na vida delas, né? Um aprendizado, porque isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. Infelizmente aqui no Brasil a gente tem muitos analfabetos, mas para as crianças se sentirem motivadas a aprender isso em qualquer classe social, elas precisam ter contato com a leitura e com a escrita na vida delas de verdade, usando isso de verdade. E é essa a nossa ideia aqui, é trazer essas situações para a vida das famílias de um jeito natural. É claro que muitas vezes isso já acontece, mas às vezes também a gente esquece disso na correria. A gente esquece o quanto que é importante a gente, além de servir como exemplo, colocar as crianças também para participarem dessas situações de aprendizagem, que são muito importantes. E voltando mais àquela palavrinha que eu disse no começo, que é o contexto, a importância do contexto, é o seguinte: quando uma criança
entende para que serve um texto, ela começa a entender a que gênero pertence aquele texto. Por exemplo, quando eu uso uma receita, eu sei a que gênero pertence aquele texto que eu pego uma receita, certo? Quando eu vou ler aquela receita, então eu já consigo lembrar a estrutura daquele texto, porque eu já tive contato com esse texto antes. Então, quando eu vou ler esse texto, eu aciono todo o meu repertório de informações sobre ele e aí a leitura vai ser muito mais fácil. A diferença da leitura com significado é que a criança, quando ela sabe de onde vem aquele texto, ela consegue acionar o repertório dela e puxar quais são as características daquele texto. E aí a leitura vai fluir muito mais. Eu vou passar um vídeo agora da Helena, por exemplo, lendo o texto de uma receita quando ela está fazendo. Tudo que precisa... Duas xícaras de abobrinha ralada. Ó, enche 2 xícaras de abobrinha ralada. Que a estrutura de uma receita é título, ingredientes, modo de preparo. Ela sabe quais são as palavras que aparecem repetidamente numa receita, como as unidades de medida ou os imperativos. E ela sabe isso por quê? Porque ela usou esse texto bastante. Então, quando ela pega esse texto para ler, esse texto vai fluir muito mais. É muito diferente você pegar um texto para ler numa situação de comunicação que você sabe qual é, você já tem contato com esse texto de situações anteriores, do que você pegar, por exemplo, uma receita dentro de uma apostila e ler aquele texto sem saber nada sobre ele anteriormente. Aí a criança vai se focar na decodificação e a leitura vai ser muito mais difícil. Vai ser uma leitura árdua, vai ser uma leitura focada em decifrar e aí a criança acaba não entendendo o que leu. Muita gente diz, ai, meu filho lê, mas ele não entende o que leu depois. Sim, ele não entende porque ele pega um texto fora de contexto e só decodifica aquilo. E aí decodificar na decodificação pura, a leitura fica muito mais difícil, ela fica truncada, a criança tem que prestar atenção só naquele ponto e esquece do todo. Então, tem várias capacidades de leitura que a criança pode e deve desenvolver e são super importantes de serem desenvolvidas. Por exemplo, a gente tem capacidades de leitura que são relacionadas ao comportamento do leitor. Então é tudo que você sabe sobre um leitor fluente, um leitor que escolhe o próprio texto, que gosta ou não do texto, que sabe refletir sobre ele, dizer o que pensou sobre aquilo que leu, que interpreta. A gente tem capacidades de leitura que são mais voltadas à decifração e decodificação, sim, não significa que elas não devam existir, é claro, mas a gente pode fazer também inferências ao longo da leitura. Então a criança às vezes vai ler uma palavra, por exemplo, está escrito num texto festa de aniversário, ninguém vai ler decodificando aniversário até o final, ela vai ler o começo e vai aniversário. Porque se você ficar parando para ler e não conseguir fazer um tipo de inferência desse, é porque a leitura está muito truncada. Muita gente acha que isso é chute e fala, não pode chutar, você tem que ler. E na verdade eu não considero isso chute, eu considero isso a coisa mais inteligente que uma criança pode fazer, uma das coisas mais inteligentes que uma criança pode fazer. É claro que ela tem que saber considerar o contexto e tem que saber checar a inferência que ela fez, mas é isso que a gente faz, que todo leitor fluente faz. A gente tem que dar a chance das crianças aprenderem isso também. Então, essa coisa de ficar focado demais na decodificação, na sílaba e não deixar a criança pensar no contexto acaba atrapalhando a leitura. E a criança, quando tem uma leitura que é árdua, que é difícil, ela vai levar isso para a vida dela. Porque a gente sabe quanto que é difícil a gente ver adultos leitores. A gente vê muita gente por aí que não lê mesmo, e é verdade. A gente tem muita gente que sabe ler e que não lê no seu dia a dia. Por quê? Por que as pessoas não leem? O que será que está por trás disso? Será que o que a gente faz no processo de alfabetização das crianças tem consequência na história da vida da pessoa depois? Vai ter consequência na história da vida mais pra frente? É claro que vai, gente.
A gente tem um quesito emocional presente no ato de leitura. E isso tem a ver com as situações de leitura de escuta, de leitura literária, que a gente acha que é super importante. Na plataforma Ler o Mundo a gente tem inclusive textos para os pais lerem com as crianças, textos literários. Mas a leitura do dia a dia, a entender para que a leitura serve, uma receita, uma lista de compras, enfim, um bilhete. Na plataforma a gente vai falar muito sobre isso e no item 4 eu vou falar um pouco mais também. A criança, quando ela entende para que serve aquele texto, qual é o sentido daquele texto, ela aprende sobre ele e ela usa esse aprendizado quando ela vai entrar em contato com esse gênero textual de novo. E aí isso ajuda demais na fluência da leitura. Então, o que está por trás do exemplo que eu disse é isso. A criança precisa ter contato com uma diversidade de textos boa para poder conhecer esses textos, saber da estrutura deles, para poder usar esse conhecimento prévio depois, quando ela estiver lendo e quando ela estiver escrevendo também. Porque na escrita acontece a mesma coisa, ninguém produz texto sem repertório. E os textos que você vai escrever podem ser diferentes. Você escreve de jeitos diferentes, em gêneros diferentes, e a criança precisa saber circular por esses gêneros, tanto nas situações das quais ela participa como leitora ou como produtora de texto. Então agora a gente chegou na terceira parte da aula, sobre a questão da idade, que eu sei que é uma questão muito forte para os pais e para as mães, e sobre a aquisição do sistema de escrita. A gente vai falar um pouco também sobre isso. Primeiro eu queria começar dizendo que a nossa ideia aqui não é acelerar o processo de alfabetização, muito pelo contrário. A gente acha que é importante que a criança entenda para que a leitura e a escrita servem na vida dela de um jeito significativo e depois ela comece a pensar sobre o sistema de escrita. Por quê? Porque quando eu vejo, eu interajo, eu quero entender aquilo. Então, a aquisição do sistema de escrita acontece naturalmente quando a criança participa de situações de leitura e de escrita significativas ao longo da primeira infância dela. Então, quando a gente fala em idade aqui, a gente acha que sim, as crianças podem desde muito pequenininhas participarem de situações de leitura e escrita junto com os pais ou vendo os pais naturalmente no cotidiano. Mas a partir mais ou menos dos 5 anos é que as crianças começam a conseguir agir de maneira mais ativa no contato com o sistema de escrita para tentar desvendar o que está por trás de todas essas letras que elas vêm por aí. E aí que vem a uma parte super importante da teoria da Emília Ferreiro. Na verdade, ela é uma pesquisa que ela fez junto com a Anna Teberoski, que é a psicogênese da língua escrita. E eu vou falar aqui muito rapidamente sobre isso, porque a minha ideia não é formar pais para fazerem o que a escola tem que fazer, que é fazer com que a criança avance no processo de aquisição do sistema de escrita. Eu sei que as escolas têm abordagens diferentes e que muitas vezes os pais não têm muita noção do que acontece na escola porque tiveram uma educação diferente da que tem na escola, ou a escola é tradicional e os pais não sabem direito o que significa isso. Enfim, eu vou contar um pouco essa teoria que eu acho, por que eu acho essa teoria bacana, mas não significa que se o seu filho não estiver numa escola que segue essa linha, que ele está perdido ou nada disso. Na verdade, os pais podem fazer o que em casa? Trazer todo esse repertório de textos, que é o que eu disse até agora, a importância disso, e depois eu vou mostrar como, e deixar a criança livre para pensar sobre o sistema de escrita. Deixar a criança livre para pensar sobre o sistema de escrita significa o quê? Dar papel, lápis e deixar ela escrever, deixar isso acessível, que a criança naturalmente começa a tentar escrever, a querer saber como escreve, o nome das pessoas da família, palavras que têm significado e que fazem algum sentido para ela. E isso a gente vai ver um pouco mais pra frente também no item 4. E vou ler um trechinho aqui da Emília pra gente se aquecer, ó. As crianças, todas as crianças, garanto, estão dispostas para a aventura da aprendizagem inteligente. Estão fartas de ser tratadas como infradotadas ou como adultos em miniatura. São o que são, têm o direito de ser o que são. Seres mutáveis por natureza, porque aprender é mudar. É seu modo de ser no mundo.
Super forte, né? E, assim, grosso modo, tá? Bem grosso modo, tá, gente? Essa pesquisa da Ana Tebroski e da Emília Ferreiro, com essa pesquisa, elas conseguiram levantar algumas categorias sobre o desenvolvimento do pensamento das crianças com relação à escrita. Por quê? Porque quando você vamos pensar agora na concepção de ensino que está por trás disso, tá? Construtivista, Piaget, considera que as crianças constroem conhecimento. Então, diferentemente de uma teoria tradicional que você acha que você tem que colocar as informações dentro da cabeça da criança, ou você tem que fazer a criança ficar memorizando, nesse caso, sílabas ou sons, não. Você deixa a criança pensar sobre o sistema de escrita. É claro que para isso ela tem que ter um repertório. Esse repertório vem da onde? Tudo isso que eu acabei de dizer. Ela tem que ter contato com textos e palavras que existem no mundo com significado, e aí, deste repertório, ela vai começar a tirar algumas informações e a pensar sobre isso. E aí, essas autoras perceberam regularidades no pensamento das crianças. E categorizaram, não necessariamente as crianças passam exatamente por essas 4 etapas ou da mesma maneira, enfim, mas grosso modo, primeiro elas usam letras aleatórias, que chama fase pré-silábica, depois as crianças começam a perceber a achar que um som é representado com uma letra, então elas quando vão escrever colocam uma letra para cada som. Essa letra pode ter relação com o som, pode ser a vogal do som, pode ser a consoante ou nenhuma das duas, quando ela ainda não coloca o valor sonoro. E depois, aos poucos, ela começa a acrescentar letras na escrita dela, e aí ela começa a perceber que um som tem mais de uma letra, 2 ou mais letras, e começa a acrescentar letras. Então, às vezes a gente fala, a criança está esquecendo letra, está comendo letra. Não, ela não está comendo letra, ela está acrescentando letras até ela fica silábico alfabético, que é uma transição, que ela coloca hora uma letra, hora 2 letras, enfim, até ela ficar alfabética e conseguir escrever alfabeticamente. Depois entram as questões de ortografia, mas esse é um processo que é lindo de ver, porque a gente vê como a criança consegue ser potente e consegue pensar sobre o sistema de escrita. Então, ela formula hipóteses e ela vai quebrando as próprias hipóteses até conseguir chegar numa hipótese que representa o que é o sistema de escrita de verdade. E isso é muito bacana, porque isso faz a gente pensar e lidar com o erro, mas o erro de um jeito positivo, o erro no sentido de construir alguma coisa, né? Porque para você construir alguma coisa, você tem que errar antes, você tem que testar as hipóteses, a gente sabe a importância disso. E por que não você deixar as crianças passarem por esse processo também no aprendizado do sistema de escrita? Muitas vezes a gente fica querendo que as crianças decorem sílabas, enfim, e aprendam dessa maneira, mas na verdade a gente desconsidera esse outro lado dela que é tão importante, tão potente. Então, a ideia dessa pesquisa é mostrar essa possibilidade das crianças de pensarem sobre o sistema de escrita, e a escola que trabalha dessa maneira deixa a criança colocar suas ideias no papel muitas vezes e oferece referências, oferece repertório e oferece maneiras da criança desestruturar essas hipóteses aos poucos e conseguir avançar. Isso é super bacana de se fazer e de ver. Agora pensando nos pais, o que os pais fazem? Os pais ficam desesperados em casa. Nossa, tá escrevendo errado, o que eu faço? Me pergunta como que escreve, o que eu respondo? Enfim, não existe uma resposta para isso, porque como as crianças estão em fases diferentes, então são seres individuais, a gente não tem como padronizar. Diga isso, faça aquilo. Mas no curso Ler o Mundo, lá eu tenho algumas dicas que eu dou dependendo da etapa, que coisa que você pode fazer, enfim, não de um jeito para professores, mas para pais mesmo. Como pelo menos você não atrapalhar o processo da criança de pensar, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E olha o que ela fala sobre o erro também. Gente, todos esses livros, eu vou colocar uma bibliografia no final, tá? E depois eu ponho assim o texto no vídeo com a referência. Em língua oral,
Permitimos à criança que se engane ao produzir, tanto quanto ao interpretar, e que aprenda através das suas tentativas para falar e para entender a fala dos outros. Em língua escrita, todas as metodologias tradicionais penalizam continuamente o erro, supondo que só se aprende através da reprodução correta, e que é melhor não tentar escrever nem ler se não está em condições de evitar o erro. A consequência inevitável é a inibição. As crianças não tentam ler nem escrever e, portanto, não aprendem. Então, além de tudo, tem isso, né? É a questão da potência da criança. Quando você deixa ela pensar, você acredita que o que ela está pensando é importante, você mostra isso para ela, a criança vai lidar com o erro, que na verdade é, né, uma construção de conhecimento, de um jeito muito melhor. E agora eu vou terminar essa terceira parte da aula mostrando um videozinho da minha filha Cecília comigo. Ela tem 5 anos, ela escreveu uma coisa no papel e veio me mostrar. E o mais importante, o que está por trás, né, da minha fala, né, com ela nesse momento foi validar que o que ela pensa é importante, mais do que o que está certo ou errado. É óbvio que muitas vezes as crianças têm essa noção, elas sabem que o que elas estão escrevendo não é o convencional, e a gente pode deixar isso claro para elas, a gente pode ser sincero com elas, a gente pode dizer, olha, realmente o jeito que as pessoas escrevem é diferente do jeito que você está escrevendo. Eu escrevi aqui. A Ceci agora tá querendo escrever, né, Ceci? E ela... O que tá escrito, mamãe? O que será? O que você quis escrever aqui, Ceci? Uma coisa que eu não sei. Ceci, você pensou em alguma coisa quando você quis escrever isso? Sim, Em que você pensou? Escrever hotel. Ah, você tentou escrever hotel. Por que você queria escrever hotel? Porque eu fiz um desenho. Ah, você desenhou um hotel? Você fez um desenho de um hotel e aí você queria escrever hotel? E aí você pôs algumas letras que você conhece? E aí você escreveu aqui hotel. Então, se você quis escrever hotel, aqui tá escrito hotel. O importante é o que você quis escrever. Mas não é de verdade. Ó, se eu for ler de verdade, não vai estar escrito hotel, vai estar escrito outra coisa. E não tem problema. De verdade, mamãe. Aqui. Eu comecei daqui. Não importa o que tá escrito de verdade, importa o que você quis escrever. Porque você, nessa etapa, nessa fase que você tá tentando escrever as coisas, você escreve do seu jeito. Que é? É que o som dessas letras junto quis dizer, mas o que importa é o que você quis escrever. Eu queria deixar claro que essa é uma das possibilidades das coisas que você pode falar para uma criança quando acontece uma situação dessa. Porque as crianças podem estar em etapas diferentes, você pode até conseguir entender o que ela quis escrever, você vai ler e falar, olha, eu acho que está escrito isso aqui, mas não existe uma regra, né? Olha, você faça isso ou faça aquilo. Eu acho que os pontos que eu quis deixar claro no vídeo, então que está escrito na legenda, é de sempre mostrar para a criança que o percurso do pensamento dela é o mais importante e é muito válido. Isso que é a mensagem que a gente tem que passar para a criança no nosso discurso, quando a gente vai conversar com ela a respeito do que ela escreveu, independentemente da pergunta que ela faça ou da resposta que a gente vai dar. O importante é que nas entrelinhas vai estar claro para ela que ela pensar é muito válido e o que ela pensa é muito importante. Mais importante até do que escrever exatamente do jeito certo. Agora a gente vai para a última parte da aula, para a quarta parte da aula, que é a parte prática. E aqui eu vou contar um pouquinho dos exemplos que a gente traz lá na plataforma, no curso Ler o Mundo para os Pais, de atividades que podem ser feitas com as crianças exatamente para trazer a leitura e a escrita nesse contexto que a gente acha que é tão importante e que isso seja cheio de significado, que seja lúdico e que seja divertido, tá bom? Primeiro a gente vai começar com o que a gente tem no módulo 1, que é um módulo que chama Ler a Cidade, que é aquela coisa que algumas crianças fazem espontaneamente, outras não, mas que é muito importante, que é você sair pelas ruas da cidade, observando as placas, observando o que tem por aí escrito e tentando descobrir o que é isso.
Eu vejo que hoje em dia muitas crianças andam dentro de carro, principalmente nas classes mais altas, por causa da segurança, enfim, as crianças ficam dentro dos carros e acabam não andando nem a pé pelas ruas. E acabam perdendo a chance de ler o mundo dessa maneira. Então, essa é uma atividade para chamar a atenção dos pais e das mães para isso. E vamos lá, vamos andar pela cidade com as crianças. Se eles não se interessam ainda, tem uma brincadeira que pode ser muito bacana, que é recortar placas e trazer para uma brincadeira de carrinho, enfim, de casinha, do que for. Então a gente oferece um PDF disso e eu vou mostrar agora um videozinho com um trecho dessa brincadeira que os meus filhos fizeram. O bacana é que você pode colocar a criança para fazer a brincadeira toda. Então, desde recortar a placa, colar, que tem um monte de habilidades que estão envolvidas aí, de coordenação motora e de organização, e preparar a brincadeira é muito importante, porque hoje em dia a gente se foca muito no produto e esquece do processo. E para as crianças montar, criar a brincadeira, às vezes é a parte mais interessante. E nessa criação da brincadeira acontecem coisas maravilhosas. E eu vou mostrar um pouquinho da interação deles nesse momento. E eles perguntam onde vão ficar as placas. Aí tem a Helena, que é a mais velha, o Matheus pergunta pra ela o que tá escrito aí, ela diz o que tá escrito. E eu notei que o Matheus e a Cecília, depois que fizeram essa brincadeira, nossa, começaram a prestar muito mais atenção nas placas das ruas, no que tá escrito por aí. É essa a ideia mesmo. O exemplo que eu vou trazer para vocês é de um jogo da memória que pode ser construído junto com as crianças em casa, mas não é um jogo da memória comum, é um jogo da memória de associação entre figuras e palavras, porque as crianças vão ter que procurar a palavra que corresponde àquela figura. Não necessariamente a criança precisa já saber ler para poder fazer essa atividade, mas ela vai memorizar, vai começar a entrar em contato com a palavra. O ideal é que esse jogo da memória seja com palavras que façam significado para a criança. A gente tem um modelo na plataforma que é com os animais, porque eu sei que animais é um tema que muitas crianças gostam, mas o ideal mesmo é fazer isso, por exemplo, com fotos de pessoas da família. Você faz um jogo da memória com a foto e o nome de cada pessoa. E aí as crianças vão aprendendo como que se escreve esses nomes, porque elas precisam de referência, gente. Eu não acho que elas vão começar a formular a hipótese do nada. Para você formular a hipótese, você tem que pegar referências do mundo externo para trazer para dentro de si e poder pensar sobre isso. E essas referências vêm das situações de vida, de contato com o texto escrito, e podem vir de jogos e brincadeiras também. Então essa é a nossa ideia, é trazer referência. E aí quando a criança for querer escrever o nome de alguém da família, ela vai poder olhar no jogo da memória ou pensar sobre as letras que tem, porque ela já memorizou algumas. Essas referências a criança pega conforme a demanda dela. Ela vai pensar sobre o que ela vai escrever e vai usar a letra que ela acha que corresponde, e ela pode buscar no modelo. Então, eu quero escrever o nome da vovó tal, e aí você escreve a criança, ou a criança copia, porque também copiar nesse contexto não tem nenhum problema. Tem gente que fala, não pode cópia. Não. Aquela cópia forçada, do modo tradicional de ensino, que você tem que fazer a criança ficar decorando uma coisa, é uma coisa. Outra coisa é a criança quer aprender a escrever o próprio nome, ela tem que decorar como se escreve. Ela quer aprender a escrever o nome da mãe, o nome do irmão, ela vai decorar. E é dessas palavras que a criança se estabiliza, né, na cabeça dela, que ela vai ter referências para escrever outras. Então tem palavras
que são chamadas palavras estáveis, que a criança ela decora mesmo, ela memoriza, mas ela memoriza com um propósito e ela usa depois essas palavras como referência para escrever outras. Só que esse uso de referência também pode ser diferente do uso convencional. Às vezes a criança vai usar para escrever, por exemplo, quer escrever macaco e vai procurar no nome da Maria. Aí você fala, procura lá o Ma. O que você acha que tem no nome da Maria que pode te ajudar a escrever macaco? A criança de repente vai pegar o A só, ou só o M, porque naquele momento o jeito que ela pensa sobre a escrita é aquele, ela acha que uma letra representa um som, então quando ela vai buscar uma letra, até que ela percebe que pode ser diferente. Então é isso, a gente tem que oferecer repertório, deixar a criança pensar, e aí ela mesma vai desestabilizando as suas hipóteses, e é lógico que na escola existe um trabalho de ajuda com isso. Se a escola não trabalha dessa maneira, não tem problema nenhum, você em casa trabalha de um jeito mais livre, e aí em casa a criança tem a chance de ficar solta para pensar, porque o importante é ela ter a chance de colocar as ideias dela no papel de alguma maneira, porque é nessa hora que ela pensa sobre a escrita. Se ela não age, se ela não tem a chance de escrever do jeito dela, ela não tem a chance de pensar. Onde tá o escrito baleia? Vamos tentar procurar qual desses será que é a baleia? Ó. Vamos mostrar como ficou, ó. O começo da primeira. Galo. Eu vi. O legal do jogo da memória é que as crianças aos pouquinhos vão... Vai. Cavalo. Muito bem, Cecília. O terceiro exemplo que eu vou trazer aqui é o exemplo que eu trouxe de uma brincadeira, a gente fez um faz de conta e era para buscar ingredientes para fazer uma poção secreta com as crianças, e aí depois a gente foi registrar essa poção, eu fui escrever com eles a receita da poção, e aí eu servia como escriba nessa hora. E aí eu vou mostrar o vídeo para vocês prestem atenção na cara do Mateu olhando para minha mão enquanto eu escrevo, o quanto que eles aprendem observando a gente. Então a criança olhar para um adulto enquanto ele escreve é super importante. Essa atividade já tem um tempo que foi feita, acho que foi no ano passado, eles eram até menorzinhos, tinham menos que 5 anos, mas a criança participar de situações de escrita como essa, que fazem sentido porque são lúdicas ou porque estão dentro de um contexto, e elas observarem como faz uma pessoa quando escreve, é um aprendizado imenso. Só conseguiu essa poção no parquinho. A gente pegou a poção no parquinho, a gente teve uma ideia de ingredientes para nossa poção. É cocô de dinossauro. Cocô de dinossauro? Quem Cocô de dragão. 16 cocôs de dragão. Eu vou pôr aqui o número antes, então. 16 cocôs de dragão. A poção ficou congelada. Nossa! Ficou água e daí ficou na geladeira um monte de minutos. A gente vai deixar a poção descongelar no sol. O quarto exemplo que eu vou dar aqui é o da lista de supermercado. Eu, quando vou no supermercado com as crianças, gosto de dar a lista para eles riscarem algumas coisas que a gente vai comprar. E até isso na plataforma tem um exemplo com as etapas que cada criança tá. Você pode fazer um tipo de lista diferente. No exemplo que eu vou colocar aqui, a Cecília tem uma lista mais restrita e ela não precisa escrever a lista. Eu escrevo a lista com letra de forma maiúscula e ela vai riscar as palavras, a gente vai procurar, e para riscar as palavras, ela tem que pensar sobre a escrita dessas palavras, enfim, sobre os sons, e essa vai ser uma atividade super bacana de leitura.
Já a Helena, minha filha mais velha, ela pode escrever a própria lista, enfim. A gente tem abordagens diferentes para a mesma atividade, dependendo da etapa em que tá. Cecília, vem cá. Ó, Ceci, agora na sua lista tem cenoura. Pega uma cenoura lá, põe no seu carrinho. Procura na sua lista onde tá escrito cenoura. Como que começa? Vamos pensar, cenoura começa igual Cecília, né? Qual será que é cenoura que começa igual Cecília? Olha! Mas tem uma outra embaixo que também começa assim, ó. Aqui e aqui também. Qual dessas três será que é cenoura? Acertou, Como você sabe que é essa que é a cenoura? Posso pegar o que é cenoura? Tem, ó. Tem essa de Cecília e essa tem no final. Ai, como termina a cenoura? Essa minha letra. É igual Cecília, com A, né? Começa a letra, começa lanche. Você marca o lanche na escola, na rotina, se não tem no calendário. Mas qual letra começa? Começa com a letra L. Um risco e um risco embaixo. De Tem Lelê. o seu nome. L de Lelê. É, quando... Olha, não, peraí. Ó. Esse daqui, ó. Eu posso pegar mais um aqui? Começa com esse, o leite. Li. Isso! Então marca o leite. Quinto exemplo de atividade bacana que eu vou trazer aqui é uma que eu até já falei um pouco antes, que é de você deixar a criança ter a chance de escrever. Então você tem uma mesinha com lápis, com papel, que a criança possa desenhar e depois, a partir do momento, ela vai começar a querer escrever também, é super importante para ela colocar as ideias dela no papel de alguma maneira. Por quê? Como eu disse no outro exemplo, em que o adulto pode ser o scribe muitas vezes, quando a criança não consegue ainda escrever convencionalmente, é uma atividade que você quer escrever, enfim, uma receita, e é óbvio que se você deixar a criança escrever livremente uma receita, ela não vai servir para nada depois, porque você não vai conseguir ler. E o propósito é você guardar essa receita. Então você pode falar isso com a criança: olha, eu vou servir de escriba e aí você vai ditar e eu vou escrever. Vamos pensar como que será que é essa receita? Ou vamos perguntar pra vovó como que faz essa receita? E vocês registram junto. Pode ser um jeito bacana, do mesmo jeito que foi a receita da poção que a gente fez na brincadeira. Outra abordagem para a escrita é você deixar a criança escrever livremente. Uma coisa não impede a outra, as duas coisas podem existir. A criança pode escrever do jeito dela para ela poder pensar sobre a escrita, e ela pode também participar de uma situação de escrita com o adulto escrevendo. O adulto vai ser o escriba do que ela gostaria de escrever, mas que ela ainda não consegue escrever convencionalmente. Esses foram os 5 exemplos que eu quis trazer aqui. Depois lá na plataforma a gente tem mais uma série de exemplos, enfim, de atividades. Tem música, tem cultura popular, tem sobre pesquisa, sobre filosofia também. A gente fala muito sobre a importância de pensar e construir um pensamento crítico para ser um leitor crítico. E depois a gente vai, por último, para as narrativas, porque a gente faz um caminho dos textos que são de gêneros primários, que são gêneros ligados ao cotidiano, para os gêneros secundários, que são os gêneros mais literários. Então a gente termina com o faz de conta indo para a narrativa, como se fosse um caminho que a criança vai percorrer para entrar no mundo literário. Lógico que uma coisa não precisa acontecer antes da outra. Lógico que dá para trazer textos literários para as crianças sempre, e é essa a ideia, mas a gente sabe que existe um caminho, uma ponte entre o gênero primário e o gênero secundário, que acontece muito no faz de conta, na brincadeira. A criança acaba trazendo elementos das histórias para as brincadeiras de faz de conta, e das brincadeiras ela leva para as histórias também, e esse caminho é super importante. Aliás, é um grande pulo do gato. Então a gente termina com a plataforma com as narrativas, ideias de atividades com teatro, enfim, um monte de coisa. Se vocês quiserem conhecer mais o nosso projeto, é só entrar no site www.leromundo.com.br. Tem o blog também, lá a gente tem os exemplos que eu faço com as crianças de formação de leitores, o desafio literário, é blog.leromundo.com.br, ou nas redes sociais, @Vamos Ler o Mundo no Face e @Ler o Mundo com underline no Instagram. Obrigada,
Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que se interessem por descobrir o mundo da leitura e da escrita junto com os filhos e as filhas de vocês. E a gente se vê lendo o mundo por aí.